Bem-vindos à série No Brain No Gain, feita especialmente para você junto com o Instituto Cefisa. E eu já estou avisando, inicialmente, fiquem até o final, pois tem um anúncio muito importante para você e para sua carreira, hein? Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou de volta para falar sobre intervalo entre as séries, né? É um ponto muito importante, porque existe uma grande variação nas respostas fisiológicas agudas e também no desempenho dos treinos conforme você varia o intervalo entre as séries, do mais curto para o mais longo. E esse cuidado, né, ele parece-me ser particularmente importante, porque atualmente a questão de cálculo de intervalo está muito delicada. Por um lado, a gente conhece um monte de gente agoniada que não aguenta esperar o suficiente entre uma série e outra, e por outro, a gente tem aquela galera que quer descansar aleatoriamente, né? Fica olhando no celular, fazendo alguma outra coisa e acaba se perdendo o quanto tem que descansar entre uma série e outra. Então hoje a gente vai entender as implicações de você variar os intervalos entre as séries e também entender as indicações de quando você vai descansar menos, quando você vai descansar mais, para que com isso você consiga potencializar seus resultados e também trabalhar com mais segurança, interagir com sua alimentação, com seu quadro de saúde e com outras atividades que você realizar. O primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente discute a questão do intervalo entre as séries é que o aumento do intervalo ele favorece que você use cargas maiores e que você realize um trabalho total maior. Então, o primeiro ponto mesmo que a gente destaca é o desempenho. Com relação a esse aspecto, né, tem um estudo clássico do Richmond e do Goddard que ele foi publicado em 2004. Nesse estudo, eles pegaram 28 homens que tinham pelo menos 8 semanas de treino para tirar aquele efeito inicial da familiarização e eles fizeram séries até a falha no supino reto com uma carga que permitiria normalmente fazer 12 repetições máximas. E o que aconteceu nesse estudo é que eles compararam a quantidade de repetições realizadas na segunda série quando se descansava 3 e 5 minutos. E se você der uma olhadinha no gráfico, você vai ver claramente que quando você descansa 1 minuto, para aquela mesma carga que se fazia 12 repetições na primeira série, cai para menos da metade na segunda. Quando você descansa 3 minutos, isso já chega aí para próximo de 8 repetições, e quando o descanso vai para 5 minutos, isso chega perto das 10. Então você percebe que quanto mais descansa, mais repetições se faz na série seguinte, mas mesmo assim, mesmo com descanso de 5 minutos, não é possível retornar a mesma quantidade que se fazia antes. Bem clássico também, né, são os trabalhos do Jeffrey Willardson, que ele faz várias pesquisas interessantes, várias publicações que até se assemelham em grande parte, que vai comparando diferentes exercícios, diferentes intervalos entre as séries, em diferentes margens de repetições. O primeiro que eu mostro é um estudo de 2005 que foi feito com homens que tinham aí pelo menos 3 anos de experiência de treino. E aí você dá uma olhadinha na tabela. É um estudo que comparou intervalos de 1, 2 e 5 minutos, feitos em 4 séries no supino e no agachamento. Então quando você vai para o intervalo de 1 minuto, você percebe que tudo começa com uma carga que permitiria fazer aproximadamente 8 repetições. E aí na primeira série fica aí próximo de 8, 7.4. E aí na segunda série, quando o intervalo é de 1 minuto, isso cai para 4,4 repetições. Quando o intervalo é de 2 minutos, isso cai para 5,73 em média. E quando o intervalo aumenta para 5 minutos, isso sobe para 6,65. Aí você vê que isso acontece em todas as séries até a quarta série. E quando chega no trabalho total, você vai perceber que ele é muito diferente. Você vê, por exemplo, que o trabalho total, quando se faz supino com 1 minuto, ele é de 17,14 repetições em média. Já o trabalho total, quando se recupera por 5 minutos, ele chega a 25,73 repetições em média. Aí você vai para o agachamento e você percebe a mesma coisa. Uma maior queda na quantidade de repetições e um menor volume total de trabalho acumulado quando se descansa 1 minuto entre as séries, em comparação com 2 e em comparação
com 5 minutos. Agora tem outro ponto interessante que eu queria mostrar para vocês, que é a comparação entre os dois exercícios, que se você olhar por essa tabela, você percebe que parece haver uma queda maior para o supino do que para o agachamento. Então agora eu vou colocar um gráfico em que vai acompanhando a queda de uma série para outra nos dois exercícios quando se descansa 1 minuto. E percebe que a reta azul, que é a reta do supino, ela tem uma queda muito maior do que a reta alaranjada, que é a reta do agachamento. Então parece que a queda de performance é maior em diferentes exercícios. E quando você acompanha o mesmo gráfico, ilustrando, no caso, 2 minutos, você vai perceber algo similar, né? Uma queda que aparenta ser maior para o supino, e a mesma coisa para quando a gente acompanha outra quantidade, um intervalo um pouquinho maior. Então, as conclusões desse estudo, né, são que maiores intervalos parecem permitir um maior trabalho. No entanto, revela que as quedas elas são diferentes em diferentes exercícios. Aí fica a questão, né? Será que na verdade existe uma diferença na capacidade de recuperação de um músculo para o outro, dos membros inferiores se recupera mais rápido que os membros superiores, ou mais precisamente os extensores de joelho, quadril e tornozelo se recuperam mais rápido do que peitoral, do que ombro e do que tríceps? Fica a questão para a gente responder. Agora, o que é bacana entender? Que o Willardson, ele tem outro estudo bacana. Agora ele fez com homens que tinham pelo menos 1 ano de treinamento e os exercícios foram os mesmos. Ele usou também supino e ele usou agachamento. O que ele mudou agora foram os intervalos e a margem de repetições que ele trabalhava inicialmente. Porque agora ele trabalhou com uma carga um pouco menor. Antes era uma carga que permitia 8 repetições e agora ele trabalhou com uma carga que permitia 15 repetições na primeira série. E o que muda também foram os intervalos, né? Antes era 1, 2 e 5 minutos, agora a gente está falando de 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. E olha só o que você percebe logo de cara. Quando você pega o supino, aquela carga inicial que permitia 15 repetições na primeira série, se descansar 30 segundos, isso cai para 1/3, cai para menos de 5 repetições em média. Quando o descanso sobe para 1 minuto, isso sobe um pouquinho, cai aí para 5,93, e quando descansa 2 minutos, sobe mais um pouquinho. A mesma coisa você vai encontrar para o agachamento. E novamente, dá uma olhada na tabela e percebe o que a gente falou quando a gente apresentou o estudo anterior do Willardson. Quando você faz o supino, né, na segunda série consegue fazer aí 4,9 repetições em média se descansar 30 segundos. Para o agachamento, isso é o dobro, então fica a questão, poxa, então será que eu tenho que ter um descanso diferente para o supino em relação ao agachamento? Agora, outro ponto que eu gosto de falar desse estudo é porque ele também revela que a fadiga ela é maior quanto mais repetições você faz na primeira série, quanto maior for o componente metabólico. Você dá uma olhadinha agora no gráfico, né, que representaria a quantidade de repetições que se faz em relação aos valores iniciais. Então bota um percentual para quantos por cento você cai em relação à primeira série. Aí você vai pegar a linha azul, que é a linha de quando se fazia no supino, 15 repetições, e você vai ver que na segunda série se faz 40% das repetições que se fazia na primeira. Agora, no mesmo supino, se você estiver descansando a mesma quantidade de tempo e você fazia 8 repetições na primeira série, você cai para 59% da quantidade. Então parece que a fadiga é maior quando o componente do treino é mais metabólico. Você vai perceber a mesma coisa para o descanso de 2 minutos. Você vê que quando se faz 8 repetições, se cai aí para 77% da quantidade que se fez na primeira série. Mas quando se faz 15 repetições, se cai para 59% da quantidade que se fazia na primeira série. Então esses estudos vão se somando e vão nos revelando que manipular o intervalo influencia bastante na fadiga e na capacidade de sustentar uma carga ou de acumular trabalho ao longo de um treino. Tem até um estudo bacana que foi feito na nossa academia, que é a dissertação de mestrado da Elke Oliveira, em que se fez uma comparação similar, só que foi com 30 mulheres treinadas que tinham experiência de pelo menos 1 ano de treino.
E esse estudo comparou intervalos de 1, 2 e 3 minutos e usou o supino reto e usou o leg press. O que se pode perceber nitidamente é que tem uma grande queda na quantidade de repetições da primeira para a segunda série quando se descansa 1 minuto, cai aí para 50% do que se fazia. E quando se descansa 3 minutos, cai-se aí para 70% do que se fazia. Agora, o que é interessante da gente observar desse estudo da Elka? Ele mostra que não há diferença entre o leg press e o supino. Se você perceber as duas linhas, a de cima e de baixo, você vai ver que já não é igual aconteceu na comparação do supino com agachamento. Aí vem mais questões. Opa, então será que não é por grupo muscular? Será que é por exercício, por exemplo? Apesar de leg press e agachamento envolverem motores primários similares, pela mecânica, pela possibilidade de variação motora, será que os exercícios não se comportam de maneira diferente? Ou também pode ter outra questão, a diferença entre sexo, né? Será que as mulheres fazem mais esforço que os homens nas pernas? Porque os estudos do Willardson foram com homens. E o estudo da Elka foi com mulheres, então de repente a mulher se empenha mais no treino de pernas e aí ela consegue fazer um maior esforço e aí ela tem uma maior queda. Pode ser também. Ou pode ser o inverso, né? Pode ser que as mulheres fizeram menos esforço nos membros superiores em comparação aos homens. E aí acaba que a diferença entre superiores e inferiores não se revela tão grande. Mas também pode ser os dois. Alguns fizeram mais esforço nos superiores, alguns menos esforço nos inferiores. Mas o que isso revela? Que a gente tem que pensar bastante sobre intervalo, que nem sempre vai ser a mesma coisa. Inclusive, nesse sentido de falar que nem sempre é a mesma coisa, tem um estudo do Ratames que ele explora mais variáveis, né, reforçando a comparação entre sexo, e ele também traz uma comparação entre os níveis de força. Nesse estudo de 2012, o pessoal fez 3 séries de supino com 75% de um RM. Só tinha uma diferença dos estudos anteriores, que todos os estudos anteriores trabalharam com repetições máximas. Agora, nesse do Ratames, era ou máximo ou até completar 10. Os intervalos eram de 1, 2 ou 3 minutos entre as séries e eles fizeram 2 comparações. Na primeira delas, eles compararam 22 homens e 23 mulheres, e na segunda delas, eles pegaram 22 homens com diferentes níveis de força para comparar os efeitos de diferentes intervalos nos mais fracos ou nos mais fortes. E aí, lembrando que aqui todo mundo era treinado no primeiro estudo, que comparou homens e mulheres, e para ter uma ideia da média de carga dos homens, era 112 quilos no supino, o que dava aí aproximadamente 1,3 vezes a massa corporal dos camaradas. Eu vou botar um gráfico aí para vocês darem uma olhada na comparação entre a quantidade de repetições realizadas em cada série em homens e em mulheres. Dá uma olhadinha como é que o gráfico laranja se comporta, que é o gráfico das mulheres. Da primeira para a segunda série, descansando 1 minuto esse gráfico, você não vê praticamente diferença. Da segunda para a terceira, você vê uma diferença pequena. Agora, nos homens, a diferença já é muito maior. Cai de 10 para 7,1 na segunda série e para 4 na terceira série, enquanto as mulheres fazem praticamente o dobro em média. Aí você olha o gráfico dos 2 minutos, aí você vê que as mulheres praticamente não acumulam fadiga. 9,9 em média para 9,7 para 8,9. Já os homens acumulam uma fadiga considerável, 9,9 para 8,2 e 5,9. Então, quando se olha esse estudo, pode-se pensar, então as mulheres precisam descansar menos do que os homens, porque elas acumulam menos fadiga, ou elas precisam promover reduções menores de carga. Bem, tem alguns pontos que a gente deve ressaltar aqui. Tem uma limitação muito importante, que é que a primeira série ela não foi feita até a fadiga. O fato da primeira série não ter sido feita até a fadiga pode significar, por exemplo, que as mulheres trabalharam muito mais submáximos do que os homens. Porque tem estudos, inclusive estudos nossos, revelando que a mulher consegue tolerar mais tempo uma determinada carga do que um homem. Então vamos supor, se eu pego um determinado percentual de um RM, a quantidade de repetições que a mulher realiza é superior à do homem. Então se os dois pararam em 10,
De repente o homem estava a 80%, 90% de fadigar e a mulher ainda estava na metade do caminho. Por isso, na segunda série e nas consecutivas, ela acabou tendo uma maior performance. E eu digo isso porque se você lembrar do estudo da Elke, né, do estudo da Elke Oliveira que eu mostrei, ele mostra um padrão similar para as mulheres do que a gente tinha visto para os homens. Na segunda série de 10 repetições, caindo a quantidade pela metade, quando se descansa 1 minuto. Então é uma questão que ainda fica aberta. Se realmente a mulher fadiga mais rápido, se realmente a mulher se recupera mais rápido, se o homem se recupera mais devagar. Não se sabe, mas você vai analisar isso individualmente e sempre vai ter cuidado para ver se a pessoa está empregando o esforço que ela se propôs a fazer. Agora, sobre os níveis de força. Essa parte do estudo envolveu 22 homens e eles foram divididos entre os mais fortes e os mais fracos. Para ter uma ideia, né, o grupo com pouca força, ele pegava em média 80 quilos de supino. E o grupo com muita força, ele pegava em média 140 quilos de supino. Ou seja, enquanto um pegava ali praticamente a sua massa corporal, o outro pegava 1,5 vezes a sua massa corporal, o que é bastante coisa. E aí, se você der uma olhada no gráfico entre as séries, comparando o grupo mais fraco, que está um gráficozinho de linha alaranjada, com o grupo mais forte, que está o gráfico de linha azul, você vê que o decréscimo de carga ele é bem diferente. O grupo mais fraco, ele cai de 10 para 7,8 para 3,9. Agora o grupo mais forte cai de 9,9 para 5,4 e depois para 2,8. Se você fizer esse mesmo gráfico com 2 minutos, você vê que as diferenças permanecem, a curvinha laranja, né, ela é menos inclinada do que a azul, sugerindo que o mais fraco fadiga menos do que o mais forte, e quando você chega no 3 minutos, tem a mesma tendência, apesar de não ser tão nítida quanto foram as anteriores. Então o que acontece quando a gente pensa em diferentes níveis de força? A gente percebe que o decréscimo de força parece ser maior nas pessoas mais fortes, e isso é especialmente visível quando a gente pensa nos intervalos mais curtos. E aí a questão é, por que isso pode acontecer? Bem, um dos pontos pode ser que as pessoas mais fortes tenham mais fibras tipo 2, que são fibras mais glicolíticas, fibras que fadigam mais rápido, fibras que se recuperam mais devagar. O outro ponto pode ser que as pessoas mais fortes têm maior capacidade de explorar a sua capacidade, gerando níveis mais altos de fadiga, o que demanda uma maior recuperação. Mas, independente da gente saber a causa, isso tem uma implicação importante. A implicação é que o intervalo deve ser ajustado individualmente. Então, a gente tem controvérsias se homens e mulheres respondem diferente. A gente tem controvérsias se pessoas mais fortes e mais fracas respondem diferente, se diferentes exercícios respondem diferente. Então, quando a gente for calcular a recuperação de uma série para outra, parece que muita coisa precisa ser levada em consideração, além do genérico descanse sempre a mesma coisa para tudo. Mas o resumo da história aqui é: o desempenho fica afetado pelo intervalo. Aí então a gente pensa, eu vou descansar mais para ter mais desempenho e pegar mais carga, ter mais estresse mecânico, gerar mais microlesão, mais mecanotransição e por aí vai. Ok, mas você assistiu a aula sobre diferentes níveis de hipertrofia, você leu meu livro de hipertrofia e viu sobre tensional e sobre metabólico, e aí você viu que a carga nem sempre é importante. Vocês viram estudos em que você consegue influenciar na síntese proteica até mesmo sem pegar carga nenhuma, como estudos com restrição de fluxo sanguíneo, ou estudos do nosso grupo que fizeram treino sem carga, né? E aí, nesse sentido, de repente, reduzir o intervalo pode ser uma outra forma de treinar ou de gerar uma priorização ou um maior estímulo de uma outra via fisiológica, que seria a via do estresse metabólico. Por exemplo, ao reduzir o intervalo, eu perco força, mas eu aumento o acúmulo de metabólitos, eu dificulto a remoção de metabólitos, porque eu tenho menor ressíntese de fosfato de creatina, eu entro mais na glicólise e por aí vai. Pensando nisso, intervalo grande não vai ser uma boa ideia, intervalo curto já vai ser uma boa ideia. Para tentar esclarecer um pouco dessa questão, né, que o intervalo grande
pode trazer prejuízo em outros aspectos, eu vou trazer um estudo do McDougall. Nesse estudo, do grupo desse canadense, eles pegaram 8 fisiculturistas que tinham em média aí 5 anos de treino e eles faziam flexão de cotovelo com 80% de uma repetição máxima até a fadiga. E eles eram testados em 2 situações. Situação número 1, faz uma série única até a fadiga. E situação número 2, repete 3 séries, descansando 3 minutos entre uma série e outra. Esse estudo é muito completinho. Eles fizeram biópsias imediatamente depois de cada série, fizeram mensuração de lactato depois de 5 minutos para avaliar o estado metabólico de você fazer séries múltiplas e de fazer uma série única. Nas séries múltiplas, as repetições eram em média 11,7 na primeira série, 9,2 na segunda e 7,2 na terceira, ou seja, a queda foi bem pequenininha, né? Mas por que a queda foi pequenininha? Porque eu estou falando de intervalos de 3 minutos de uma série para outra. O que pode ser agravado porque eu estou falando de intervalos de 3 minutos num exercício que envolve relativamente poucos músculos, né? Pouca massa muscular. Agora, reduções, comparando o que acontecia em fazer uma série ou comparando o que se fazia 3 séries com intervalos de 3 minutos. Fosfato de creatina. A depressão, quando se fazia uma série, era de 62%. Agora, olha que controverso. Quando se fazia 3 séries, a depressão era menor, era de 50%. Então, é estranho, né? Porque tinha-se menos creatina após a primeira série do que tinha-se após 3 séries com intervalo de 3 minutos. A depressão de glicogênio, ela era 12% na série única e 24% após a terceira série. O lactato muscular do repouso ele estava ali entre 6 ou 7 milimol por quilo, e depois da primeira série ele subiu para 91,4 e depois da terceira série ele subiu para 118. O lactato sanguíneo, que ficava em 1,7 em média no repouso, ele subia para 3,5 após a primeira série e 4,7 milimol por litro após a terceira série. Então, assim, aparentemente, não tem uma grande diferença de estresse metabólico entre você fazer 1 ou 3 séries de bíceps descansando 3 minutos. Interessante, né, lembrar que o fosfato de creatina era maior quando se fazia 3 séries do que quando se fazia 1, e os autores sugerem que isso é justamente porque o intervalo era muito grande e o estresse metabólico parece que não foi tão grande. Então parece que esse descanso de 3 minutos para um treino metabólico, ele não é uma boa ideia. E a sugestão, pelo menos não nesse exercício especificamente ou para esse grupo de pessoas. E aí, se você olhar a quantidade de repetição que cai de uma série para outra, você vê que parece que eles não estavam acumulando muita fadiga. Então, o que esse estudo sugere para a gente? Se por um lado, os intervalos maiores eles te trazem alguns benefícios, por outro lado, eles te trazem alguns prejuízos. Então, se você está indo por uma via tensional, um intervalo pode ser interessante, mas se você está indo por uma via metabólica, parece ser outra perspectiva de avaliação de magnitude do intervalo entre as séries. E aí, pensando dessa forma, se eu quero ter mais estresse metabólico, eu vou ter descansos menores. Sim, tem um estudo do Kramer que ele pegou 9 homens treinados em musculação e ele combinava protocolos que ele chama de força e protocolos que ele chama de hipertrofia, mas você sabe que não tem mais isso, né, de força e hipertrofia quando você fala em quantidade de repetições. Se você treina máximo, tudo é hipertrofia e tudo é força. Tem isso no meu livro, tem isso nas aulas específicas sobre quantidade de repetições. E o que era o protocolo que ele chamava de força? É o que se baseava em 5 repetições. E o que era o protocolo que ele chamava de hipertrofia? Era o que se baseava em 10 repetições. Aí o que ele fazia? Força é fazer 5 repetições e descansar 3 minutos. Hipertrofia é fazer 10 repetições e descansar 1 minuto. Então ele pegava esse protocolo de força, de 5 repetições por 3 minutos de intervalo, aí ele dizia, então agora eu vou mexer no intervalo. Você vai continuar fazendo 5, só que você vai descansar 1 minuto. Aí depois ele pegava esse de 5 por 3, aí ele mexia nas repetições. Você vai continuar descansando 3, mas vai fazer 10 repetições. No de hipertrofia ele fazia a mesma coisa. Ele pegava como base fazer 10 repetições e descansar 1 minuto. Aí aumentava o descanso, continuava fazendo 10 e descansava 3 minutos.
Ou ele fazia isso com a quantidade de repetições. Ao invés de fazer 10 repetições por 1 minuto, faria 5 repetições por 1 minuto. E o que esse estudo revela para a gente? Que quando você ou diminui a quantidade de repetições ou aumenta o intervalo, você tem um menor estresse metabólico. Lembrando que esse estudo não é feito com um exercício, esse estudo é feito com um treino. Supino, extensora, desenvolvimento, abdominal, puxada, tríceps e leg press. Então, se você dá uma olhada no gráfico, você vai ver nitidamente que o maior estresse metabólico de todos estava na combinação de muitas repetições e pouco intervalo, e o menor estresse metabólico de todos estava na combinação de poucas repetições e intervalos de 3 minutos, intervalos maiores. E esse estresse metabólico, ele também parece influenciar nas mudanças hormonais. Por exemplo, tem estudo do nosso grupo que a gente pegou mulheres treinadas fazendo uma série de membros inferiores que eram 4 exercícios com 3 de 10 cada um. E aí a gente comparou nessas mulheres treinadas fazendo um treino de membros inferiores os intervalos de 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos de intervalo entre as séries. O sangue delas foi tirado imediatamente após e depois de 5, 10, 15 e 30 minutos. E o que o nosso estudo encontrou? Que as respostas de hormônio do crescimento, elas variam de acordo com o intervalo que se dá entre uma série e outra. Dá uma olhadinha nesse gráfico e você vai ver aí uma barrinha cinza que mostra quanto o GH está em nanograma por ml quando se descansa 30 segundos na barrinha cinza após imediatamente 5, 15, 30 minutos depois do treino. Aí você vê que quando se descansa 1 minuto, ele vai tendo a tendência a reduzir, e quando o descanso aumenta para 2 minutos, ele vai tendo a tendência para reduzir mais ainda. Então, olha só, se por um lado, descansar mais me traz vantagens em termos de performance, de fadigar menos, de utilizar maiores cargas, por outro lado, ele me traz desvantagem em termos de estresse metabólico e algumas respostas endócrinas. Então, pensando que estresse metabólico também pode ser uma via importante de adaptação, tanto para ganho de força quanto para ganho de massa muscular, uma das estratégias que eu poderia usar seria descansar pouco, porque aí eu fadigaria mais e estimularia essa via, mesmo trabalhando com menos carga. A questão é, será que isso funciona? Para testar essa hipótese, o Takarada e o Ishii, 2 pesquisadores japoneses, pegaram 10 mulheres de meia idade e essas mulheres, 2 vezes por semana, elas faziam cadeira extensora, por 12 semanas. Então é um estudo de 3 meses na cadeira extensora e elas treinavam com aproximadamente 50% de um RM. Então era uma carga bem levinha. Para compensar essa carga leve, eles tentaram aumentar o esforço empregado. E aí, para aumentar o esforço, eles faziam 3 séries até a falha e reduziam o intervalo. Então, eles faziam 30 segundos de intervalo entre as séries. Aí a gente pode pensar, poxa, mas não é possível que você está falando que isso é um treino de hipertrofia, né? Muito menos um treino de ganho de força. Porque a carga é pequena e o intervalo é pequeno, é tudo ao contrário do que a gente costuma ver nas recomendações tradicionais. Mas sabe o que aconteceu nesse estudo desses japoneses? A secção transversa dos extensores de joelho dessas mulheres aumentaram simplesmente 12%. A carga que elas levantavam para uma repetição máxima aumentou 38,2% e a força medida no dinamômetro isocinético aumentou 16,9%. Ou seja, reduzir o intervalo pode ser bom? Sim, não é apenas de carga que nós vivemos, não é apenas de estresse mecânico, de estímulos tensionais que nós vivemos. Então, de repente, eu posso pensar em também usar intervalos curtos, se eu quero treinar hipertrofia e treinar força. Aí, 2 coisas podem ficar no ar. Número 1. Ok, mas você me falou de um estudo de mulheres na menopausa, né? De repente para elas vai funcionar, porque destreinadas, não são acostumadas, qualquer estímulo vai fazer alguma diferença. E outra, tá, mas o fato de dar algum resultado não significa que dá um bom resultado. Por exemplo, e se eu comparar essa estratégia de trabalhar com intervalo curto com uma estratégia de trabalhar com intervalo longo? Então, o que a gente pode imaginar? Uma das formas de você trazer maior esforço para o treino é, ao invés de você aumentar a carga, você descansar menos. Que aí você vai acumular mais fadiga e mesmo com carga baixa você vai conseguir um bom estresse metabólico.
A outra forma de você pensar em intensificar o treino é manter um descanso grande e aí ir aumentando a carga, que aí você vai começar a trazer principalmente, não apenas, né, mas principalmente mais estresse mecânico. E o que é bacana? Tudo isso foi respondido por um estudo de um pesquisador brasileiro, que é o Tácito Souza Júnior, lá do Paraná, em que ele pegou 20 homens jovens, treinados, que tinham pelo menos 1 ano de experiência de musculação, e por 8 semanas ele comparou 2 abordagens de treino. Uma das abordagens se mantinha um intervalo fixo de 2 minutos. Então eles sempre descansavam 2 minutos. E conforme o exercício ia ficando leve, eles iam aumentando a carga. Agora, o legal foi o que aconteceu com o outro grupo. O outro grupo, ele começou descansando 2 minutos. Mas a cada semana, ele ia descansando 15 segundos a menos. Então, na primeira semana, descansavam 2 minutos. Na segunda, 1,45, depois foi para 1,30, 1,15, 45 segundos até chegar a 30 segundos de intervalo entre uma série e outra. Então, aquilo que eu falei no começo, ao invés de colocar mais carga, eles descansavam menos para acumular mais fadiga. E o que acontece então? Enquanto o grupo que vai manter o intervalo constante e aumentar a carga, ele vai aumentar o volume total de trabalho. Dá uma olhada no gráfico, né? Esse é o grupo da barrinha azul. Você vê que o volume total de trabalho vai aumentando ao longo do estudo. Já o outro grupo não. O volume total de trabalho não muda e, na verdade, em alguns momentos tem até uma tendência de cair. Porque como ele está descansando menos, ele vai acumulando fadiga e ele não consegue aumentar muito a carga. E ao final do estudo, o que aconteceu é que não houve nenhuma diferença no ganho de força e no ganho de massa muscular entre os grupos. Independente de trabalhar com intervalo mais longo e aumentar a carga, independente de trabalhar com intervalo mais curto e cargas menores, os resultados foram rigorosamente os mesmos. Então, o que esse estudo confirma? Que pode-se ter ótimos resultados com intervalos curtos, e que isso ocorre mesmo com você usando menores cargas ou tendo menor volume total de trabalho. Isso pode ser muito bacana, por exemplo, para uma pessoa que tem problema articular. Por exemplo, uma pessoa que está com problemas articulares, ela precisa de estímulo, mas ela tem limitação de pegar peso. Ou mesmo para uma pessoa que não quer ou não pode sofrer muito dano muscular. Às vezes por uma combinação com uma determinada atividade, por causa de alguma doença, alguma patologia, ela não pode sofrer muito dano muscular, então isso pode ser uma boa estratégia. E aí vem a questão, tá, mas o que é melhor? Não tem melhor, pessoal. A questão é que os dois são bons, mas são diferentes. São formas diferentes de você chegar no mesmo lugar. Tem até, e isso não fala apenas para hipertrofia, não. Eu estou falando para força, né? Porque a gente era acostumado a achar que para treinar força, o descanso ia ser muito grande para você pegar muito peso. Tem um estudo nosso sobre isso, que foi publicado em 2010. A gente pegou 34 homens não treinados e durante 3 meses eles faziam o mesmo programa de treino, tá? Os mesmos exercícios, tudo igualzinho. Só que um grupo descansava aí aproximadamente 1 minuto de uma série para outra e o outro grupo descansava 3 minutos de uma série para outra. Então o que aconteceu? No supino, a força aumentou 14,4% para quem descansou 1 minuto e 10,5% para quem descansou 3 minutos. Já no leg press foi praticamente idêntico. Foi 17,5% de força para quem descansou 1 minuto e 17,8% de força para quem descansou 3 minutos. Ou seja, não teve nenhuma diferença nem mesmo no ganho de força. Tem um estudo também que complementa, né, complementa aquele anterior do Tácito que eu falei, que é um estudo do Atiainen, que ele tem algumas vantagens e algumas coisas que reforçam todo esse argumento que a gente está construindo. Porque, primeiro, ele foi feito com pessoas muito bem treinadas. Em média, essas pessoas tinham 6 anos de experiência de treino. E segundo, ele adotou um desenho crossover. Então, por exemplo, dessas pessoas participantes do estudo, algumas passavam 3 meses descansando de um jeito e 3 meses descansando do outro. Outras invertiam. Os 2 intervalos que ele comparou foram intervalos de 2 e de 5 minutos, usados entre séries de leg press e séries de agachamento. Então a mesma pessoa passava 3 meses descansando 2 minutos e depois 3 meses descansando 5 minutos. Enquanto outras pessoas faziam o contrário. Passava
3 meses descansando 5 minutos e mudava para 3 meses descansando 2 minutos. Ele teve a preocupação de manter o mesmo volume total de trabalho. Então, para não mexer, né, na quantidade de repetições, ele mexeu na quantidade de séries. Ele considerava que, em média, tem uns 15% a mais de peso levantado para quem descansasse 5 minutos. Aí o que ele fez? Quem trabalhou com intervalo curto fazia 5 séries de leg press e 4 de agachamento. Quem trabalhou com intervalo longo fazia 4 séries de leg press e 3 séries de agachamento. E esse estudo foi feito com treinos máximos, tá? Então todas as séries eram para ser feitas com aproximadamente 10 repetições máximas e depois de cada série ele ia ajustando a carga para manter na mesma margem para as séries seguintes. Respostas agudas aos 2 tipos de treino. As cargas eram 14% maiores no leg press e 30% maiores no agachamento para quem descansava 5 minutos. O GH foi maior para quem trabalhou com intervalos curtos. E em termos de resposta crônica, mesmo ganho de força isométrica, mesmo ganho de uma repetição máxima. Na hipertrofia, foi simplesmente idêntico. 1,8% de ganho quando se treinava com 2 minutos e 1,8% de ganho quando se treinava com 5 minutos de intervalo. E detalhe importante desse estudo, é a mesma pessoa sendo comparada com ela mesma. Então não pode nem se falar em diferenças individuais, genéticas e por aí vai. E agora, como a gente vai planejar isso? Bem, primeiro ponto, o que muda quando eu mudo o intervalo? A resposta aguda. Então a gente manipula de acordo com a situação. Então se muda a resposta aguda, basicamente essa resposta muda no estresse mecânico que eu consigo impor e no estresse metabólico que eu consigo gerar, bem, eu imagino que vai mudar se ele for metabólico ou se ele for tensional. Lembrando, né, o que é um treino tensional? É um treino que vai favorecer vias associadas ao estresse mecânico. Então é um treino que geralmente se trabalha com muita carga e para se trabalhar com muita carga, acaba se trabalhando com uma menor quantidade de repetições. E aí o que é importante a gente entender nesse tipo de treino? Como muitas vezes eu inclusive estou favorecendo as ações excêntricas, o estresse metabólico desse tipo de treino ele é baixo, ele é naturalmente baixo. Então mesmo que se descanse pouco, o estresse metabólico dele é baixo. O estudo do Kramer mostra isso, o estudo do Kang mostra isso. Tem até um estudo do Hoffman, né, que ele bota homens treinados para fazer agachamento com 4 repetições a 90% da carga ou 15 repetições a 60% da carga. E ele vê que os níveis de lactato sobem 58% mais quando se faz 15 repetições com 60% da carga. Ele sobe para 15,3 milimoles por litro quando se faz 15 repetições a 60% de 1 RM, enquanto ele sobe 9,7 para quando se faz 4 repetições a 90% de 1 RM. Outro estudo legal, né, e aí é o estudo de 1997, que ele compara 5 e 15 repetições no leg press por homens ativos, e esse eu vou até colocar o gráfico para você dar uma olhada. Olha como é que sobe o lactato sanguíneo quando se faz 15 repetições. E olha como é que sobe o lactato sanguíneo quando se faz 5 repetições. Então o que esses estudos mostram? Olha, se você se propôs a fazer um treino tensional, bem, já não vai gerar um grande estresse metabólico. Então, se você descansa pouco de uma série para outra, o que vai acontecer? Você vai perder o estresse mecânico e você não vai ter grandes benefícios em estresse metabólico. Então, simplesmente não vale a pena descansar pouco entre séries de treino tensional, porque uma coisa acaba não compensando a outra. O que você perde de tensão mecânica acaba não compensando o que você ganha de estresse metabólico. Então, qual é a sugestão? Existe um fenômeno chamado potenciação pós-ativação, que eu falo bastante dele no meu livro de hipertrofia, que fala que depois de você fazer um esforço, você tem um favorecimento da sua contratilidade. E a janela que você leva para começar a ter um favorecimento para fazer um novo esforço intenso, ela fica entre 2 a 5 minutos. Então, entre as séries de treino tensional, a gente costuma sugerir que se varie de 2 a 5 minutos. Aí vem a questão, mas quando é 2 e quando é 5? Bem,
A gente viu que tem pessoas que se recuperam mais rápido, tem exercícios que se recuperam mais rápido, e aí você vai ajustar de acordo com essas características. Eu sei que, de repente, você pode descansar 2 minutos tranquilamente entre uma série de panturrilha, mas você vai precisar de um tempo maior, né, entre séries de barra, de levantamento terra, coisas do tipo. E também você pode fazer essa variação de acordo com o que você quer. Ah, eu quero botar logo 5 minutos porque eu quero ser bastante estresse mecânico, eu não tenho problema do treino ser muito longo, então eu quero suprimir bastante do estresse metabólico, deixar as reservas energéticas mais intactas, e aí você vai começar a tornar o seu intervalo mais longo. Mas você tem uma margem para adequar de acordo com o seu objetivo, característica da pessoa, característica do exercício. Legal. Agora, se o treino for metabólico, bem, aí a produção de força já não me interessa tanto. Já não estou tão preocupado se a minha performance vai cair muito de uma série para outra, porque a gente viu que isso não faz grande diferença para esse tipo de treino. Então, quando você analisa, por exemplo, estudos como o do Kramer, que, poxa, quando você sai de 1 para 3 minutos de intervalo, você vê uma diferença absurda no estresse metabólico. Você vê estudos como o do McDougall, que quando ele bota 3 minutos de intervalo entre uma série para outra, ele não tem grandes vantagens entre fazer uma ou fazer 3 séries. E você pensa, bem, eu quero acumular um maior estresse metabólico no meu treino, aí o seu descanso vai ter que ser menor. A minha sugestão é que ele fique de 30 segundos a 2 minutos. E, novamente, quando é 30 segundos e quando são 2 minutos? Depende. Depende do grupamento muscular, depende da pessoa, depende se você quer que o seu treino seja mais curto ou mais longo, depende se você quer diminuir o estresse cardiocirculatório, tudo depende do seu objetivo. Então você também tem uma margem para trabalhar. Mas essa margem, ela se mantém em uma quantidade de descanso inferior à que se mantém nos treinos tensionais. Então, a gente tem uma possibilidade de variação, a gente não tem receita de bolo. A gente só vai saber que dentro dessa variação, a gente vai fazer isso pensando no que a gente quer trazer. Por exemplo, descansar menos me permite usar menos carga para ter mais estresse metabólico. Descansar mais me permite usar mais carga e reduzir o estresse metabólico. Eu posso, por exemplo, pensar em preservar a minha articulação. Bem, aí eu vou usar descansos menores. Eu posso, por exemplo, já querer preservar a imunidade. Eu sei que o estresse metabólico é associado a uma pior resposta imune, então eu descanso mais para uma pessoa que está gripada, para uma pessoa que está num quadro sensível. Ah, eu tenho um cardiopata, né? Tem as aulas sobre musculação e saúde cardiocirculatória aqui no Nerdflix. Aí, nesse caso, o que eu faço? Se eu quero diminuir o estresse cardiocirculatório, cardiovascular, eu aumento o descanso entre uma série e outra. Mas tem o caso da osteoporose. No caso da osteoporose, eu já quero trazer estresse mecânico para os ossos. Aí eu descanso um pouquinho mais. Aí você pode pensar em combinar outras modalidades. Ah, não, eu estou fazendo HIIT em sprints. Poxa, mas o HIIT sprint longo ele é muito glicolítico, né? Então, se eu treinei perna hoje e eu faço um treino metabólico, vai ter muita... Então, se eu fiz um sprint hoje e eu quero treinar perna amanhã, se eu fizer um treino que exige muito dessa mesma reserva energética, desse mesmo sistema fisiológico, eu posso trazer excessos de estímulo com pouca recuperação. Então, aí eu fiz um sprint hoje, amanhã então eu faço um treino com intervalo um pouquinho maior, para não ter um conflito tão grande com a modalidade. Isso até mesmo, por exemplo, né, quando eu falo de treinamento para corredores, eu falo que o treinamento para corredores ele acaba sendo treino com mais... intervalos mais longos, com mais cargas e menos repetições, justamente para não conflitar com o estresse fisiológico da modalidade específica. Isso completa muitas informações sobre carga e sobre repetições. Percebam que quando a gente fala dos intervalos entre os treinos metabólicos, você vê que cai muito a quantidade de repetições de uma série para outra, mesmo que se descanse 5 minutos. Então, você tem um ajuste muito grande de carga entre as séries e você tem que trazer a informação. Se a pessoa não está caindo muito a performance de uma série para outra, de um treino metabólico, especialmente com intervalo curto, a resposta é só uma. Ela não está colocando um esforço elevado. E aí, pessoal, mais fontes dessa combinação. Tá, eu estou com intervalo curto entre uma série e outra. Se eu não mexer na carga, a quantidade de repetições cai de 15 para 5. Então, eu perco muito a duração que eu estava prevendo para atuar numa via fisiológica. Então, eu tenho mesmo que
ajustar a carga. Então eu estabeleço uma quantidade de repetições, eu estabeleço um intervalo e a carga flutua. Agora, se eu estou no treino tensional, com grandes intervalos de uma série para outra, é óbvio que a carga vai flutuar menos. Agora, tem várias particularidades sobre isso. Por exemplo, né, a gente falou de mulheres. Tem também, você olha nas aulas específicas sobre idosos, as particularidades de os idosos se recuperam mais rápidos que os jovens de uma série para outra. Então, às vezes, o idoso pode descansar menos. Óbvio, se não tiver um risco cardiovascular muito grande. A gente viu também sobre crianças e adolescentes. Os adultos, mesmo descansando 3 minutos, eles não se recuperam de uma série para outra de 10 repetições. Já as crianças, com 1 minuto de descanso, elas se recuperam mais do que os adultos se recuperam com 3. E os adolescentes ficam no meio do caminho. Então eu vou treinar criança, o intervalo é mais curto, eu vou treinar adolescente, o intervalo é intermediário, eu vou treinar adulto, aí o intervalo é bem mais longo. Tem a questão das patologias, relembrando, quando a gente fala sobre segurança cardiovascular, os intervalos acabam tendo que ser maiores do que os intervalos que se usa normalmente por uma questão de segurança. Tá legal? Entendido isso, pessoal? Então, mais uma equação, mais uma variável importante para se trabalhar e que vai interagir com tudo, inclusive com a alimentação. Porque assim, se você está comendo pouco carboidrato, suas reservas de glicogênio estão caindo porque sua alimentação está restritiva, é melhor você descansar mais entre uma série para outra para você conseguir render melhor, trazer um estímulo tensional, pelo menos, já que o metabólico não vai ser tão bem explorado pela sua situação nutricional. Então, com essa aula eu espero ter ajudado vocês a terem mais informações para controlarem bem o seu treino e para conseguir trazer mais resultados com segurança e adaptando a grande complexidade, que é lidar com seres humanos com diferentes objetivos envolvidos em diferentes ambientes. Então, eu aguardo vocês na próxima. Olha só, o recado que eu tinha que dar para vocês, né? É porque sempre eu tô divulgando curso, divulgando por onde eu vou, aí a rapaziada pergunta, mas esse curso podia vir para cá, esse curso podia vir para lá, poxa, eu queria tanto um curso na minha cidade, por mais que eu ame dar aula, eu não consigo estar em todos os lugares. Então, o que acontece, né? Principalmente os cursos práticos, essas coisas são muito difíceis de levar, porque a gente consegue atingir poucas pessoas. Então, pensando em atender essas dúvidas, essa turma que sempre pergunta quando vai ter aula, a turma que quer ter mais informações, eu criei, junto com o Instituto Cefisa, um combo prêmio que inclui alguns dos meus melhores treinamentos para juntar tudo em uma carga horária maravilhosa. Você vai conseguir ainda um certificado com a carga horária completa que vai ajudar muito para obter seu diploma, né, na sua faculdade ou até mesmo para o seu currículo. Esse curso que eu vou colocar, né, que eu acabei de gravar, é um curso que não existe de maneira virtual, foi gravado especialmente para esse combo, é o curso Desvendando Obesidade e Emagrecimento. É um curso que eu procuro explicar por que as pessoas têm tanta dificuldade de emagrecer e, obviamente, eu vou propor estratégias para tentar solucionar esse problema. A gente vai entender, por exemplo, o jejum, por que é ou por que não é bom. A gente vai entender como usar a musculação, quais são as formas da musculação trazer mais resultado, o HIIT, né, quando ele pode dar certo, por que ele pode dar certo, por que pode não dar certo. E aí a gente vai explicar até mesmo, falar um pouquinho sobre a questão da cirurgia bariátrica e por aí vai. E coisas que a gente vê todo dia, né? Aquelas pessoas que fazem dieta e mesmo assim não emagrecem, né? Na verdade, tem gente que come pouco e até engorda. Então, o que acontece? O objetivo é que a gente consiga, com isso, trazer informações para capacitar você a trabalhar com um grande público. E aí nesse combo vai ter vários outros cursos. Vai ter o curso prático de métodos avançados de hipertrofia, vai ter cursos que complementam a nossa atuação na área de reabilitação. Eu gostei bastante de gravar essa websérie, eu fiquei muito feliz com o convite da Cefisa e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Eu sou estimulado por isso, pelo que eu recebo de informação da turma que fala, cara, eu preciso obter informação e o retorno que eu tenho depois, que é a galera dizendo o tanto que isso muda, o tanto que isso melhora na sua atuação depois que elas investem em conhecimento. Agora é importante, pessoal, isso é um material principalmente para estudantes e profissionais da área de saúde.
não vai ser legal se você pensar, não, eu quero comprar esse curso porque eu quero ter autonomia para montar meu próprio treino, porque ele é muito técnico, é um conhecimento específico, mas para quem tem bases e para quem quer construir uma atuação nessa área, tá legal? Vai ter uma condição especial para vocês que estão nesse grupo, então vocês aguardem que vai ser lançado e vocês vão ter acesso a uma coisa bem bacana. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.